Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando eu conheci o Ricardo, eu já estava namorando o Fernando. E na hora que eu bati os olhos naquele moreno, eu fiquei enlouquecida, sabe? Eu estremeci inteira. E eu percebi que ele também sentiu alguma coisa por mim. Nós nos olhávamos e fazíamos de tudo para sempre estar perto um do outro. Na verdade, eu nunca fui apaixonada pelo Fernando. A gente estava junto há 5 anos. Estávamos construindo uma casa e já tínhamos até marcado a data do casamento, no cartório e na igreja. Mas desejo, amor, aquele sentimento que mexe com a gente todinha por dentro. Então, esse sentimento eu nunca tive. Mas o Fê era tão bom para mim. Realizava as minhas vontades, me presenteava, inclusive me ajudou até a pagar a faculdade. E em casa, todos gostavam muito do Fê. E eu me sentia financeiramente segura em estar com ele. O Ricardo era o amigo do meu noivo. E como ele tinha acabado de terminar o noivado, o Fernando achou justo dar uma força para o amigo e sempre convidava ele para sair com a gente, com a nossa turminha, com os nossos amigos, para ver se o cara levantava o astral. Esse amigo do meu noivo passou a fazer parte da nossa turma e em tudo ele estava. E na verdade, ele começou a criar mais programas para nós. Então nós viajávamos, acampávamos, era tudo bem gostoso e divertido. Uma vez fomos para a praia, alugamos uma casa e naquele dia eu amanheci com dor de cabeça e resolvi não ir com o pessoal e fiquei em casa. Todos foram, mas poucos minutos depois, o Ricardo voltou dizendo que esqueceu a carteira. Eu estava tomando café e ele ficou ali conversando, puxando assunto, e do nada o Ricardo perguntou se podia me dar um beijo. Um beijo? Como assim? Eu fingi não estar entendendo. Um beijo. Eu quero saber se você é tão gostosa quanto o Fernando diz. Eu tenho certeza que se você me beijar, não vai querer nunca mais beijar outra boca. Eu parecia ter perdido o juízo. Ricardo riu e falou, então eu quero. Estávamos malucos de desejo, que não pensamos em nada, nem no pessoal. Imagina se alguém decide voltar da praia. Ricardo e eu acabamos fazendo mais do que um simples beijo. Depois daquele dia, nos tornamos amantes. Mas eu queria mais. Eu queria largar o meu noivo para ficar com o Ricardo. O problema é que ele não me incentivava a fazer aquilo. Uma vez, ele me disse que não queria nada sério comigo e com ninguém, que ele já tinha sofrido por amor e não queria sofrer novamente, e que se eu quisesse, as coisas seriam daquele jeito. Como eu estava muito apaixonada,
acabei aceitando a condição dele. Mas era difícil, porque o Ricardo beijava as garotas na minha frente. Ficava até com uma outra moça da turma. Era uma loucura tudo aquilo. Mas parecia que eu estava enfeitiçada, que não enxergava mais nada além do Ricardo. Me casei no dia 23 de novembro daquele mesmo ano. Apesar de não sentir absolutamente mais nada por ele, o meu noivo estava tão feliz, bonito, radiante, que eu até me arrependi das coisas que estava fazendo. E por um tempo, eu parei de me encontrar com Ricardo. Depois do meu casamento, eu comecei a gostar um pouco mais do Fernando. E a gente passou a viver mais um para o outro. E quase não saíamos mais em turma. A nossa relação estava ficando bem mais bacana. Mas Ricardo voltou a me procurar. E, mesmo eu dizendo que não queria mais, ele insistiu tanto que eu não resisti e voltamos a nos encontrar. Não sei porquê, mas dessa vez, o meu marido do nada proibiu Ricardo de aparecer em casa sem ele estar. Ficamos meio cabreiro com a atitude dele, mas não demos bola. Enfim, a gente sentia muita atração um pelo outro. Nós arrumávamos lugares para nos encontrar. Certa vez, num desses encontros às escondidas, ao invés de irmos para um motel, fomos para a casa do Ricardo, coisa que ele nunca fazia. O meu marido sempre fez hora extra. E por isso, antes dele chegar, eu já estava em casa. Estávamos bem à vontade. Parecíamos até um casal. Eu fui tomar um banho e Ricardo foi fazer alguma coisa para a gente comer, quando a campainha tocou. Do banheiro eu ouvi a campainha, mas eu não dei bola. Continuei o meu gostoso banho até que, de repente, eu ouvi uma gritaria na sala. Eu me assustei, coloquei a toalha e fui ver o que estava acontecendo. E, para minha surpresa, estava o meu marido esmurrando o Ricardo. Ele estava acompanhado de uma das nossas colegas de turma, a Selma. E ela estava responsável por tirar as fotos. Selma tirou algumas fotos minhas e eu corri para dentro do banheiro. Mas não teve jeito. Fernando foi atrás de mim e conseguiu segurar a porta. Ele não me bateu. Não tocou um dedo em mim. Apenas me falou: "Eu esperava tudo menos isso de você. Como você pôde me trair por tanto tempo e não sentir nem remorso? Se não fosse a Selma me abrir os olhos, coitado de mim. Você é uma mau caráter vagabunda. E tudo que eu fiz por você não valeu de nada." Eu tentei me explicar, mas foi inútil. Meu marido puxou a toalha que cobriu meu corpo e me viu nua. Comigo era tanta frescura, não podia nada, tudo no escuro, e com ele... "Fernando, por favor, deixa eu te explicar." "Cala a boca, Renata. O Fernando já sabe que vocês dois têm um caso, desde quando ainda eram noivos. Você não vale nada, mulher. Até a Selma.
se aproveitou da situação para me humilhar. Depois disso, Fernando não quis mais me ver. Jogou minhas roupas no quintal e me deixou sem nada. E eu não pude voltar para a casa dos meus pais também, porque eles disseram que não queriam uma filha ordinária dentro de casa. Mas graças a Deus, uma amiga que morava sozinha me deixou ficar no apartamento com ela. Foi difícil, mas eu mereci tudo aquilo. Ricardo também não quis mais se encontrar comigo. Ele disse que havia perdido a graça agora que todo mundo sabia, e não era mais interessante para ele. E ele botou um basta no nosso caso. Eu arrumei um emprego e fui reestruturando a minha vida. Uma coisa de cada vez, sabe? Consegui novamente a confiança dos meus pais. Mas fazem 5 anos que tudo isso aconteceu. O Fernando foi morar com a Selma, porque ela era muito apaixonada por ele. E eles já até tiveram filhos e vivem bem, ou parece pelo menos. Eu ainda estou me recuperando. Sei que fiz muitas bobagens, e se eu pudesse voltar atrás, ao passado, faria tudo diferente. Mas não posso negar que a felicidade bateu na minha porta e eu não abri. E a culpada dela ter ido embora fui eu. Às vezes, a gente precisa perder para perceber o que valia e o que não valia a pena.